Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Triunfo. Veja o melhor da vida. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Mais uma vez, o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje nós vamos receber aqui minha querida amiga Fernanda Dias. Semana passada eu anunciei aqui minha querida Marta, né, do Centro Espírita Amor e Caridade, mas por problemas pessoais, de saúde, de família, ela não pôde. Aí eu pedi socorro, socorro para minha amiga Fernanda. Aí ela veio aqui, chegou aqui, me deu esse socorro na mesma hora, quando, né, disse, porque foi uma coisa assim de última hora, mas graças a Deus, os amigos estão sempre aí junto com a gente, né, para ajudar a gente nessas horas difíceis. Mas, mês passado foi o Paulo Jorge também, aconteceu a mesma coisa, eu liguei para o Paulo Jorge na mesma hora também se prontificou. Então, é isso aí, os amigos são sempre para nos ajudar, não é isso? E o programa Espírito em Foco continua. Estamos aí já caminhando já para o 9º ano já de programa no ar. E o tema que a Fernanda trouxe para a gente é um tema que eu gosto muito, que a gente fala sempre, né? Que é falar de Jesus, né? Falar do Evangelho de Jesus é sempre muito bom. E o tema de hoje é a nova justiça anunciada por Jesus, que está lá em Mateus, do capítulo 5, versículo 20 a 47. Vamos conversar sobre essa passagem que Mateus fala aqui, que é realmente muito assunto, viu, né, Fernanda? Vamos falar muita coisa. Então vamos falar então aqui da próxima convidada, que será a minha querida amiga Grace Azambuja, lá da Casa René Peça, e vamos continuar falando de Evangelho. O tema dela é Evangelho, roteiro para a felicidade. Então vamos continuar esse assunto aqui, falando de Jesus. Semana que vem vamos falar de Jesus de novo e vamos sempre falando, porque ele é realmente o nosso caminho, né? O caminho, a verdade e a vida. Vamos falar das palestras dessa semana, nas Casas Espíritas. Nos Ceareiros do Bem, dia 12, agora quinta-feira, às 20 horas, minha querida amiga Cristiane, lá do Amor e Caridade, vai falar sobre a luta contra o mal. Vamos aprender, né? O que nós temos que fazer, hein? Então,
você está convidado para ir lá no Ceareiros do Bem, lá no Jardim Esperança. Meus amigos aí do Jardim Esperança, que assistem o nosso programa, nosso programa também está passando ao vivo aí para o Jardim Esperança. Quinta-feira vocês estão convidados para ir lá no Centro Espírita Ceareiros do Bem. É ali atrás do Parque Escuro, aquela subidinha, lá em cima, um pouquinho antes da pousada Nathalie. Dá uma chegadinha lá, vocês assistiram uma palestra maravilhosa. Tá ok? Na Casa René Peça, daqui a pouco, às 8 horas, Rian Barcelos, Espaço Lins de Vasconcelos, lá do CERJ. E o tema dele é Maturidade e Consciência. O Rian, hoje, já é um homem já com 20 e poucos anos, 25 anos. Ele, com 14 anos, ele esteve aqui no nosso programa. Novinho, 14 anos, ele veio aqui fazer um programa. Eu quero até de mandar para ele, né? Ele era um garotinho novinho, 14 anos. Hoje já tem, você vê, 20 e poucos anos, já tem mais de 10 anos que ele esteve aqui. E ele é muito bom. Com 14 anos ele já fazia palestras lá no Centro Espírita, nas Casas Espíritas, e veio aqui e deu o seu recado bacana aqui. Isso já tem muito tempo que o Rian esteve aqui. Vou até convidar para ele voltar aqui no nosso programa. Então, ele vai estar hoje, 8 horas, lá na Casa René Peça. No Trabalhador de Jesus, dia 11, agora quarta-feira, às 8 horas, meu querido amigo Paulo Jorge vai falar sobre ideias inatas do Livro dos Espíritos, perguntas 218 a 221. Então, Paulo Jorge agora, quarta-feira, às 20 horas. E no dia 15, às 18 horas, minha querida amiga Cláudia Oliveira, lá do Fonte de Luz, vai falar da volta do espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual. Vamos aprender um pouquinho. Muito bom também esse tema, viu? Então, a Cláudia, 18 horas, domingo agora, lá no Trabalhador de Jesus. Então, tanto essa palestra de quarta-feira, às 20 horas, como a de domingo, às 18, são transmitidas ao vivo pelo Facebook, tá? Só entrar no Facebook do Trabalhador de Jesus, na página lá do Facebook, que você assiste essa palestra ao vivo. No Centro Espírita Amor e Caridade, sexta-feira agora, dia 13, às 20 horas, Ação dos Espíritos sobre a Matéria, vai ser com a Cristiane, tá? No domingo, às 10 horas, Reeducar os Sentimentos para Reencontrar o Ser, com a Elizabeth Bittencourt, lá do Grupo Espírita, o GEF, né? Grupo Espírita Fraternidade. É isso, é Fraternidade, o GEF é Fraternidade. E dia 16, que é segunda-feira que vem, às 17 horas, Manifestações Físicas e Inteligentes, com o meu querido amigo Drummond. Então, essas são as palestras. E se você quiser fazer uma pergunta, mandar aqui para o nosso zap, anota aí o zap, é DDD 22 999517116. Você pode mandar uma pergunta aqui para o zap, que eu faço aqui ao vivo. E os amigos aqui também do Facebook já estão aqui, ó. Tem aqui, ó, já o Ilemar Melo já está aqui assistindo, a Carmen Silveira. Minha prima, rapaz, Arlene Ottoloni, lá do Rio de Janeiro, uma prima minha, me descobriu aqui no Facebook. A gente já é até amigo, mas me descobriu aqui hoje no programa. Um abração, um beijão para você, Arlene. Então nós vamos passar rapidinho aqui um apoio cultural, a gente volta já para a gente começar a conversar com a Fernanda sobre o Evangelho, sobre Jesus, né, sobre essa nova justiça. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim.
templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Ok, nós voltamos do nosso apoio cultural. E antes de a gente começar a conversar com a Fernanda, vamos pedir que ela faça oração para todos nós e fale um pouco do Evangelho para todos nós. Vamos lá, Fernanda? Boa noite, boa tarde, meus amigos. Vamos refletir para que nós possamos entrar em sintonia com Deus. As palavras do Cristo deixadas para nós, lá no capítulo 5, versículos 3 a 10. Senhor Jesus, Tu nos garantiu, Você nos garantiu, Senhor, que as nossas atitudes no bem seriam recompensadas. Você nos disse que felizes seriam os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Que felizes seriam os mansos, porque eles vão herdar a terra. Que felizes vão ser todos os aflitos, porque eles serão consolados. Felizes também serão, Senhor, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Felizes serão os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Felizes, Senhor, serão os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes serão, Senhor, os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles será o reino dos céus, o Teu reino, Senhor. Fortifica-nos então, Mestre Jesus, Mestre querido, para que possamos ser felizes um dia, Te obedecendo na nossa humildade e na nossa vontade de trilhar os Teus passos. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Você está falando de nova justiça, né? Trazida por Jesus. Houve mesmo essa nova justiça, Fernanda? Tem. Tem uma nova justiça trazida por Jesus, que eu acho que, pelo que a gente tem visto até hoje, as pessoas não se deram conta que é nova. Quando nós falamos, né, que nós seguimos o Evangelho, como a nossa amiga Grace vai falar na semana que vem, nós temos que perceber que existe uma mudança muito grande com a vinda do Cristo na aplicação dessa justiça. Ele, como divino legislador do planeta, ele trouxe uma outra forma de nós seguirmos essa lei. Nós fizemos questão de ler essa passagem no Evangelho na nossa prece, porque essa passagem do Evangelho já nos indica um caminho diferente daquele que foi indicado por Deus no início, lá na Gênesis, no Êxodo, no capítulo 35, quando Moisés se prepara
sobe ao monte, fica lá 40 dias e transcreve nas tábuas os 10 mandamentos de Deus. Uma lei dura, uma lei que começa tudo com não. Não matarás, não adulterarás. A única lei positiva é quando ele fala, né, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua vontade. E ela não vem assim de forma resumida, como a gente aprende dentro das nossas religiões, das nossas casas religiosas. Isso. Ele é um capítulo extenso do Êxodo, em que Deus realmente conversa com Moisés sobre isso. Mas era um povo duro, um povo ainda muito rebelde à lei de Deus. Nós ainda somos rebeldes, mas Jesus acredita no nosso potencial e traz uma lei mais branda, traz uma lei mais baseada no amor, no perdão, que é essa que nós vamos estudar hoje. É isso aí, minha filha. Então qual é então essa antiga justiça, né? E quais as suas leis? Você já falou aí mais ou menos, né? Sim. Mas você veja, Moisés não parou no decálogo. Para aquele povo que ele teve todo, que ficou 40 anos, foi o início de tudo, que ficou 40 anos no deserto com ele, ele precisou ser um legislador rígido. E muitas pessoas ainda se baseiam nessa legislação para poder viver suas vidas hoje. São coisas interessantes, algumas têm a ver com alimentação, outras têm a ver com vestuário. Existem, inclusive, crenças religiosas que atacam quem ainda segue essas leis, porque falam que elas estão desatualizadas e que eles mesmos não seguem. É verdade. Então a gente precisa, e aqui a gente não está querendo criticar ninguém, mas Jesus nos trouxe uma justiça, uma lei, uma forma de seguir a Deus mais amorosa, mais leve. Comigo, o jugo é suave, o fardo é leve. Comigo, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Olha que poético, mas que bonito isso. O sal da terra, aquele que dá sabor ao alimento. Na vida, nada é importante se o ser humano não estiver feliz. Se o ser humano não estiver consciente daquilo que ele tem que fazer para alcançar a sua felicidade. E para alcançar a felicidade, não pode ser um peso. É verdade. Não pode ser algo assim, nossa, para eu ser querido por Jesus, para eu ser amado por Deus. Olha quantos sacrifícios eu tenho que fazer. Porque o ser humano não entende como uma orientação pedagógica para a sua felicidade. Ele entende como algo que está cortando o seu prazer. A gente vê isso muito no Facebook, né? A vida é muito curta para não... Aí você encontra de tudo. Para não se tomar um vinho. A vida é muito curta para não dançar. A vida é muito curta para isso, para aquilo outro. Quando Jesus nos traz que a verdadeira vida não é a vida física. Nós é que transformamos todas as coisas que nós precisamos trabalhar em nós como um grande peso para alcançar a verdadeira felicidade. Meu reino não é desse mundo, né? Não. E a gente diz, a vida é muito curta. Todos nós, de qualquer religião. Mas qual vida? Qual vida? A vida é muito curta para a gente não tomar um rumo diferente. A vida é muito curta para a gente não entender o nosso propósito nessa existência. A vida é muito curta para não amar. A vida é muito curta para não perdoar as pessoas. É muito curto se a gente tem já a visão do Cristo, que é a visão da eternidade. É a visão da vida imortal. Não interessa se você acredita ou não na reencarnação. Você, se é cristão, considera a vida imortal. Então, a vida é muito curta para você não parar para refletir na sua vida. Com certeza. E quando Jesus, né, que ele disse que não veio, né, acabar com a lei, né, pelo contrário, ele veio cumprir. Sim. Isso aí, quando ele falou isso aí, já mudou toda aquela perspectiva, né, de um Deus ruim, de um Deus vingativo, né, da qual Moisés fez na época, né? Isso é bom que as pessoas entendam, né? Por quê, né, que Jesus ele nasceu lá junto com os judeus, com os hebreus.
né? Por que esse trabalho todo que Moisés fez para libertar tudo isso tem uma programação, né? Hoje a gente estuda isso, o Espiritismo nos dá toda essa condição de a gente entender por que ele tirou eles da escravidão, levou lá para o deserto, ficou 40 anos, e porque justamente que é para mudar essa mentalidade, né? Porque lá era o povo que acreditava no Deus único. Então, tudo tem uma sequência de amor, né, que Jesus veio preparando para chegar, para preparar para chegar, né, ele chegar até a terra para a gente. Né? É muito legal, muito bonito isso. E a gente não consegue perceber isso, né? As pessoas não chegam a entender o porquê. Porque Jesus, como nós falamos, que os Espíritos nos dizem, Jesus é o governador do planeta. Foi ele que criou este planeta, foi tudo que existe aqui, foi Jesus que é o arquiteto, junto com outros espíritos crísticos, como ele, né? Como é que... E tudo é programado, tudo é perfeito, né? Renato, você está falando de um trecho, o trecho que você citou está exatamente no capítulo 5. É antes do trecho que a gente vai comentar. E a gente trouxe aqui porque às vezes as pessoas acham, elas têm a falsa ideia de que o espírita, ele não estuda a Bíblia, o Evangelho, e ele não faz correlações. Na verdade, isso é uma orientação primeira da doutrina espírita, que a gente precisa amar, primeiro, os espíritas, e segundo, instruir-nos. E essa instrução tem que ser através do seguinte método: estudo, comparação e observação. Então, eu preciso comparar. Então, nós, por exemplo, como algumas pessoas, né, equivocadamente falam, porque não conhecem a doutrina, acham que a gente só estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. É verdade. O Evangelho de Kardec. É o Evangelho de Kardec. O que Allan Kardec fez? Essa foi a terceira obra que Allan Kardec publicou. Essa terceira obra, sobre esse trecho que nós estamos estudando, existem 10 capítulos da obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Tirado desse Bem-aventurança? 10. Sermão do Monte. Mas Allan Kardec não conseguiria falar sobre todos os trechos. Existem algumas citações, até do Antigo Testamento, que ele usa para corroborar. Mas eu estudando, eu já achei tantos outros, sobre todos os pontos, que aonde a gente aborda e conversa muitas vezes nos nossos estudos dentro da casa espírita, ou nas palestras que a gente profere, que assim, coitado de Allan Kardec, ele não teria tempo de criar uma Bíblia do espírita. Então eu trouxe hoje, por exemplo... Que pretensão, hein? Seria uma pretensão muito grande, porque esse é um livro histórico. Esse é um livro histórico, é o registro, e para algumas edições faltam ainda alguns livros, né? Mas nós, para finalidade de estudo, eu tenho uma Bíblia católica, porque eu comecei no seio de família católica, eu tenho uma Bíblia de estudo católica, e eu tenho uma Bíblia que é recomendada pelos estudiosos espíritas. Eu tenho o Novo Testamento traduzido pelo Haroldo, e a gente também segue a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia sem muitas alterações, sem muitas... adaptações a determinada religião. Então, aqui ela nem tem... Fiel. Ela é mais fiel na sua tradução. Na fidelidade que se consegue fazer de uma tradução do texto original. Isso. Porque, segundo o palestrante espírita Haroldo Dutra Dias, ele diz que traduzir uma Bíblia, esses textos é muito complicado, porque a tradução mais recente, ela tem 500 anos. A tradução mais recente. Então, você veja. Então, ele, assim, é um estudo que ele faz muito aprofundado, que a gente não vai entrar no mérito. Então, vocês imaginam, porque de um século para outro, quando a gente lê uma poesia e um texto, a gente já sente uma dificuldade danada para entender. É verdade. Então, imagina de 500 anos atrás. Então, nesse trecho, voltando ao que você comentou, Renato, que é o do cumprimento da lei, Jesus diz assim: não penseis que vim revogar a lei aos profetas, não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nenhum só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar
um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Então, é por isso que a gente diz, essa nova lei que Jesus traz, ele começa dizendo, olha, eu não vim modificar a lei, mas dar-lhe cumprimento. Por que dar-lhe cumprimento? Dar-lhe um entendimento correto. Porque a lei antiga, né, a antiga justiça, você está falando das leis, que eram as leis de Moisés, não é isso? Isso, das leis de Moisés, das leis daquele povo. Jesus está falando das leis de Deus. De Deus, mas tinha as leis de Moisés que não tinha nada a ver com a lei de Deus. Sim, nós estamos falando do Decálogo. Só do Decálogo. E depois a gente comentou que nesses 40 anos após, Moisés teve que criar outras leis, ser o legislador daquele povo que estava ali. É um povo muito bárbaro. Mas que, como está na Bíblia, muitas pessoas creem que é uma lei de Deus. Isso, muitas pessoas seguem como se fossem leis de Deus, que Jesus condensa em 2 únicas frases. Mas aqui nesse capítulo, Jesus, ele dá exemplo. A gente sabe que Jesus teve várias passagens na vida dele em que ele demonstra algo sobre alguma das leis que Moisés falou e alguma das leis das tábuas da lei, do Decálogo. E ele dá um novo tom para aquela lei. Por exemplo, sem entrar no mérito do nosso comportamento. Mas quando Moisés fala nas legislação após o Decálogo, né? Que Rosana Zolini já falou muito bem disso aqui, sobre que a pessoa não poderia entrar em contato com os mortos, não poderia falar, porque vai morrer de morte, e ele é até enfático. Ele vinha com uma ideia, por exemplo, das consultas, das predições de sorte. Os pitonisas. Não é isso? Agora, Jesus dá um tom diferente. O que ele faz? Ele conversa com os espíritos. Só com os demônios, né? Só com os espíritos que perturbavam aqueles doentes. Ele convida 3 dos seus discípulos, e somente 3, porque somente 3 tinham condição de ver aquela situação. E são os seus discípulos que narram, que ele fala com os espíritos de Elias e Moisés, o legislador que disse para não falar com os espíritos. É verdade. Então, Jesus, ele não escreve nada, mas ele exemplifica, ele dá o tom da possibilidade para que nós possamos refletir sobre essas leis. É verdade. Nós hoje vamos falar sobre o comportamento humano, sobre coisas para assim, que realmente deixam o fardo leve. O fardo tem que ser leve. A vida tem que ser mais leve para nós. A gente sabe que a nossa vida está cheia de desafios. Ela está cheia de problemas. Nós estamos o tempo inteiro sendo bombardeados de informações e de visões, de imagens que nos deixam tristes, desalentados, que a gente se pergunta que humanidade é essa. Mas nós temos que fazer a nossa parte e pensar que é leve. Se nós soubermos levar de forma leve a vida, se nós soubermos levar da forma que Jesus nos orientou. Sem complicar, né? A gente complica Sem muito. complicar. Sem complicar. Então Jesus falou que, né, que esse reino não era o reino dele, né, o reino dele era outro, né, não era deste mundo. Então, com essa necessidade de falar dessas leis, se diz que o mundo dele não é desse, como ele disse para Pilatos, né? Ele disse, né, quando Pilatos perguntou para ele, falou que não, meu reino não é desse mundo, meu reino é outro, eu não sou rei, não me chame de rei. Aí Pilatos falou, lavou a mão. E por que então que ele falou então? Porque a necessidade dele falar sobre essas leis? Porque o nosso comportamento aqui define a vida que teremos no reino dos céus, segundo Jesus fala. No reino verdadeiro. Porque para todos os cristãos que sabem que a morte não existe, mas que a vida continua,
essa vida é muito curta. Renata, há poucos anos atrás eu tinha 15 anos. Eu também. juro que foi há pouco tempo. Eu também. Só tenho 50 anos só, mas passou 50 E anos. hoje, Assim, ó, rapidinho. cadê esse tempo que passou? Cadê esse tempo que voou? Então, essa vida é muito breve, muito curta. Mas Jesus nos assegurou que existe uma vida verdadeira após essa. Mas que o que nós fizermos aqui reverberará, acertei, irá fazer eco na nossa vida futura. Ele diz o seguinte, no mesmo capítulo: com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Quem eram os escribas e fariseus? À época de Jesus, na religião judaica, havia muitas seitas, haviam muitas interpretações da lei. Os fariseus eram uma dessas mais influentes, de uma interpretação dura, de uma interpretação muito voltada para a forma da palavra. Os escribas eram os secretários dos doutores da lei, desses fariseus. Então, Jesus mescla as duas definições quando ele fala dos escribas e dos fariseus, porque eles tinham quase que a mesma fala. Em alguns momentos, por exemplo, do Evangelho, nós ouvimos o seguinte, nós lemos o seguinte, que são os escribas, nós ouvimos Jesus dizer, voou da minha cabeça agora, que coisa horrível. Nós ouvimos Jesus falar que os doutores vinham tentar pegá-lo através da palavra e da letra, falando sobre uma lei, no caso da mulher adúltera, no caso dos apóstolos trabalharem nos sábados, porque eles queriam dar um jeito de pegar e destruir a imagem do Cristo perante a multidão que estava seguindo ele. Queriam prendê-lo, porque Jesus conquistava através da sua palavra doce, do seu verbo firme, mas da sua palavra doce que encantava e mostrava para as pessoas, olha, você vai ser feliz. Imagina Jesus falando as bem-aventuranças para aquele monte de pessoas desanimadas. Se hoje nós estamos desanimados, companheiros, com todas essas tecnologias que nós temos, com todo o avanço tecnológico da medicina, que pode curar doenças, imagina aquelas pessoas que morriam de pneumonia com uma gripe, que a lepra se alastrava, e hoje a gente não vê quase sinal de lepra. Hoje passa, de vez em quando, volta comercial. Se você sentir um pedacinho da sua pele que está insensível, vá tomar o remedinho que passa, vá tomar vacina. É verdade. Nós hoje temos um surto voltando de doenças, porque as pessoas não querem levar os filhos para tomar vacina, se recusando a usar o avanço tecnológico, mas naquela época não havia escolha. Não tinha nada disso. Então imagina Jesus naquelas bem-aventuranças falando assim, felizes os aflitos, porque serão consolados. Ele fala, imagina Jesus falando isso para você, você que está aflito por causa da tua doença, da tua condição, você vai ser consolado no reino dos céus. A voz dele se propagava para aquelas milhares de pessoas que ninguém entende como. E todas aquelas pessoas ficavam embevecidas com aquele homem, porque era ele a diferença de transmitir essa palavra de amor. Hoje a gente faz eco da palavra do Cristo, e mesmo quando a gente faz eco da palavra dele, as pessoas se sentem mais tranquilas. É verdade. Porque a palavra é o próprio Cristo quem quer que essa palavra seja repetida, falada novamente, para acalentar os corações sofridos da humanidade. Então, ele nos chama a atenção aqui. Se a nossa justiça não ultrapassar a da forma, da palavra, da letra, o do não pode, não. Se ela não pegar e ultrapassar isso, nós não vamos entrar no reino dos céus. Então, ele muda. Ele fala, olha, o importante não é o não. O importante é como você está entendendo isso que está acontecendo na sua vida. Se você não ultrapassar a forma, mas sim penetrar no sentimento desse ensinamento que está acontecendo na sua vida, você não vai entrar no reino dos céus. Isso.
E aí, Renato, ele começa a exemplificar. No capítulo 21, ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder ao tribunal. Então, agora, não é só matar. É por isso que a gente não é bonzinho, porque não mata. Porque Jesus falou, olha, você pode até não matar, mas essa cólera, esse ódio que você sente, já faz com que você seja levado ao tribunal. Ao tribunal da onde? Da consciência. Porque quando caímos em nós de que esses sentimentos errados de raiva e de ódio estão nos causando mal, a nossa consciência faz assim, apita. Na hora. Algo está errado. E quando nós não compreendemos pela consciência, a doença se manifesta no corpo. Como um aviso, algo não está bem. Hoje a medicina avança cada vez mais nesse sentido, de uma medicina holística, de verificar que quando o homem não está feliz, quando ele está magoado, quando ele está com raiva, ele prejudica o seu corpo físico. Então, às vezes, ontem nós estávamos com um grupo de amigos, ontem foi aniversário da nossa amiga Bernadette, que fez 50 anos, e nós estávamos lá, e a gente ouvindo as conversas ao redor, e algumas pessoas falavam assim, eu não tenho pressão alta, eu tenho picos de pressão. Quando? Quando eu estou ansioso, quando eu estou apreensivo. Com raiva, com estresse. Com estresse. É verdade, no trânsito. Então, quando a nossa consciência não é suficiente para nos avisar do caminho equivocado que estamos tomando, o que acontece? O nosso corpo avisa. Avisa através do quê? Avisa através de uma doença. Avisa através de um sintoma de que o corpo e a mente não estão em equilíbrio. Com certeza. E que é preciso retornar aquilo. Ele fala também, ele falou do matarás, dizendo então que o matarás você pode até não matar, mas se você for raivoso, se encolorizar, foi pro Facebook, vou mandar o recado mesmo, vou dizer aí vou falar mesmo, você também será levado ao tribunal da consciência. Ele diz assim, ouvistes o que foi dito, não cometer... Opa, ainda antes tem uma ótima, que eu quase ia pulando. Portanto, está no versículo 23. Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar da religião, e ali se lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E depois virás apresentar a tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao guarda e assim sejas lançado na prisão. E aí, Renato, vem a melhor frase. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Quer dizer que você vai sair dali. Mas você não vai sair enquanto não pagar o último centavo. Dali aonde, Renato? Do contato com aquele que você não se reconciliou. Mas, Fernanda, eu conheço fulano, beltrano e ciclano que desencarnaram sem se falar. A doutrina espírita vem como maravilhosa lupa sobre a lei de Jesus e diz assim, mas eles estarão presos na mesma prisão e na mesma cela, que pode ser a família, que pode ser a amizade durante uma vida, que pode ser um casamento no futuro, mas estarão ali
Pode ser um sogro, uma sogra, Ou um irmão. o sogro, a sogra, o irmão, o cunhado, uma Cunhado. cunhada, mas que eles estarão ali juntos. Que eles vão ter que se ajustar. Até que seja pago o último Sim. centil. Ou seja, não tem jeito, vai ter que se reconciliar de qualquer jeito. Querendo ou não querendo, vai ter que se reconciliar. Vai Mas ter que o aprender a amar. O maravilhoso disso é assim, você não está condenado eternamente Não. na prisão. A prisão é você estar com essa pessoa. Porque para quem odeia, para quem tem raiva, para quem tem De alguém. mágoa de alguém, Ficar o pior é ficar ao lado dela. É verdade. Não existe inferno. Aí pega aquele patrão. Não existe aquele uma- patrão bonzinho. A pena é eterna se você quiser que ela seja eterna. É verdade. Ela dura o tempo que você quiser. E veja, Jesus não fala, ele diz que a responsabilidade não é de quem te magoou, mas se lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, é o teu trabalho dar o primeiro passo. Isso é verdade. Não é hipocrisia, gente, porque vamos lembrar que Jesus condenou a hipocrisia. Foi a única coisa que Jesus condena o tempo inteiro no seu evangelho. Ele diz que a gente não precisa ser hipócrita. Ou seja, a gente não precisa abraçar e fingir amor se a gente não tem aquele sentimento por alguém. Mas a gente precisa ter o sentimento verdadeiro de querer se reconciliar com alguém. O sentimento verdadeiro de querer andar no caminho com aquela pessoa com vontade de estar bem com ela. É verdade. Com a vontade firme de ser feliz e que ela seja também. Mas eu não consigo. Esse é o trabalho. Porque Jesus nos indicou o caminho. Esse é o caminho da felicidade. E o caminho da felicidade passa pela nossa transformação. Pela nossa autotransformação. Pela nossa vontade de querer fazer diferente. De querer modificar a nossa vida aos impulsos da orientação valiosa do Cristo. Porque Ele sabe do que está falando. Ele era o Filho maior de Deus entre nós. Aquele que já conhecia a lei, aquele que via e conversava com Deus e reconhecia quando ele estava respondendo. Porque Deus nos responde, mas nós ainda não entendemos. É verdade. Ele conseguia entender diretamente, porque já conhecia todas as orientações que vinham do Pai. É verdade, com certeza. Bom, então quando você fala aqui das leis, dessas antigas leis, as leis seriam as leis de Moisés, né? Isso. E nós já conseguimos cumpri-las? O que você acha, Renato? E- Não matarás. Não, Não. Não roubarás. não, Não cometerás adultério. não. Essas são as 3. Honrarás pai e mãe. Isso é uma coisa problemática, muito séria. Existem pessoas que estão paradas ainda nesse ponto. Nós vivemos hoje um momento em que vários espíritos reencarnam no planeta Terra sem saber essas leis principais. E aí eu brinco sempre com as pessoas que quem está numa sala de aula sabe do que eu estou falando. Então, você vê hoje espíritos muito enraizados na sua opinião. Profundamente rebeldes à lei de amor. Porque esta lei é de amor. Jesus não fala isso para a gente se sentir triste. Com ele o fardo é leve, o jugo é suave. Ele está dizendo que sabe que você tem alguém que você não se dá bem. Mas ele fala, ó, para você ser feliz, vá lá nessa pessoa e tente trilhar um caminho melhor com ela. Esquece de ir para a tua igreja. Esquece de você ir para o culto. Esquece a reunião pública espírita. Se você não procurar uma reconciliação, nada vai valer a sua frequência no seu templo religioso. O templo religioso é para que a gente possa se melhorar, ouvir todas essas instruções novamente, se armar de coragem, de fé para se vencer. É o bom combate que Jesus fala. É o combate com essas nossas afirmações equivocadas. Então, nesse bom combate, a gente se arma de fé. Mas nada valerá você ir lá e falar assim, entreguei na mão de Deus. Por
o destino é que vai resolver isso. O tempo não resolve. Jesus diz que não é o tempo. Jesus diz que somos nós. É a nossa ação firme. E sobre isso, ele tem uma passagem aqui maravilhosa. Ele cita ainda 2 ou 3 experiências, mas ele diz assim: seja o vosso sim, sim e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. O que é o maligno? O maligno é esse eu velho que eu tenho dentro de mim e que diz assim: não, eu não vou dar o braço a torcer. Não, eu não quero me expor. Não, essa pessoa não merece que eu vá falar com ela. Então, sempre são problemas que nós vamos acumulando dentro de nós. Seja o nosso proceder sim, sim e não, não. Ou seja, sim, sim pelo certo. Não, não pelo errado. Antes ele diz que as pessoas não têm que jurar, nem por Deus, nem pela terra, nem pelos céus, das suas intenções. Que o seu procedimento é que vai mostrar as suas reais intenções, a sua real vontade. É verdade. Se o outro não entender, isso já faz parte dele. Por isso a gente não pode ser hipócrita. A gente procura a reconciliação muitas vezes com alguém para que nós sejamos felizes, porque a gente quer ver o outro feliz. Se o outro tiver a mesma intenção, beleza, olha, vamos ser libertos dessa prisão o ideal, de mágoa. Imediatamente. Se o outro não quiser, você está livre. Ele estará aprisionado. Você está livre do fardo. Porque para quem está livre, você pode conviver 500 anos com aquela pessoa que está tudo ótimo, você não tem problema nenhum com ela. Ela que tem com você. Ela é que se acha aprisionada a você. Para você é um prazer. É verdade. Porque te tira um fardo de 50 quilos das costas quando você se reconcilia, quando você perdoa, né? Você entende. Porque realmente você ficar carregando uma mágoa, como a gente conhece muitas pessoas, chegam até desencarnar por causa, levando essa mágoa, que chegam até ficar doente por 20, 30, 40, 50 anos, sofrendo, porque não conseguem perdoar. Né? Isso acontece muito. Você que está nos ouvindo aí, aproveita enquanto estás a caminho, está aqui na Terra, né, para a gente poder se reconciliar, conversar, tirar esse fardo, esse peso das nossas costas, porque realmente você ficar se remoendo com essa dor, com essa mágoa, com essa raiva, com esse ódio que você tem dessa pessoa, só faz mal a você. Às vezes as pessoas não estão nem aí para você. Está vivendo a vida dela porque ela já conseguiu resolver esse problema. Ela não tem mais nenhum problema com você. Ela não sente raiva de você, não sente ódio, pelo contrário, ela tem até um sentimento de carinho com você. Mas você não tem que parar com ela, você que vai ficar sofrendo, você que pode estar se envenenando. Muita adrenalina no corpo, envenenando o corpo. Né? Pois é. Há pessoas ainda, a gente tem até que colocar que todos nós passamos pelos mesmos desafios. Todos nós, em algum momento, eu, Renato, todo mundo, passa por o desafio de você não se dar bem com alguém. A questão não é essa. Isso acontece com todo mundo porque nós somos imperfeitos. Estamos todos aqui vivenciando situações diárias de desafio para nosso amadurecimento. O importante é como a gente se comporta nisso. Há pessoas também, Renato, que julgam que todas as pessoas estão sempre empenhadas em fazer o mal para elas. E às vezes as pessoas são indiferentes a isso. Elas estão agindo errado, mas não para atingir uma determinada pessoa, mas porque elas agem errado e acabam e não se importam como vão atingir a vida dos outros. É verdade. Então a gente também às vezes tem que sair do papel de vítima das situações, porque as pessoas às vezes não estão realmente preocupadas em nos atingir. Elas apenas não pararam para refletir que o proceder delas é equivocado, com relação não a uma, mas a todas as pessoas. Yeah. Então, assim, a gente tem que parar com isso. Nós não somos o centro do universo. Nós não somos o centro do universo. Né? Nós somos pessoas em que as outras vão cometendo erros e às vezes vão nos atingindo. A gente está vendo tanto isso na vida. Né? A indiferença das pessoas quanto aos seres vivos, quanto aos seres humanos, mas aos seres vivos de um modo geral,
elas causam males muito grandes. E elas são indiferentes a isso, elas não... Estamos assistindo aí, né, nossa política, né? Eles agem, não nem aí para a gente, para o povo, mas de uma certa maneira nós também somos responsáveis, nós colocamos eles. Então não somos tão... E a desculpa é sempre a mesma. Todo mundo faz isso. É. Toda vez que você vê uma pessoa cometendo algo, né, que é comum, a pessoa fala assim, nossa, mas todo mundo faz isso. Quem não faz isso? É por isso Aqueles... esse caos está por causa disso, por causa desse pensamento. O nosso desafio hoje é exatamente fazer diferente. É verdade. É andar com Jesus. Né? E andar com a proposta de Jesus pode ser para qualquer religião, cristã ou não. Porque nem tem religião. Porque é uma proposta ética. É isso aí. É uma proposta assertiva, uma proposta justa, é uma proposta amorosa. É uma proposta que causa bem-estar ao teu corpo físico. Então, mesmo é o que o Renato falou, mesmo que você não acredite em nada, ela é uma proposta verdadeira. É a proposta do perdão, é a proposta da renovação dos seus ideais, sem hipocrisia, mas baseada na verdade, sem se basear somente na sua verdade, nas suas paixões. Né? Eu vou fazer isso porque eu gosto. Não, isso é ético, isso é bom para mim. O que Jesus tem a me dizer sobre isso? Então, Jesus é o nosso modelo e guia. Não é à toa que os Espíritos colocaram lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. É o nosso modelo e guia. Quando algumas pessoas dizem assim, a doutrina espírita não é religião, ela é, porque ela diz que é o Cristo que é o modelo e guia dela. É o modelo e guia da humanidade. Os Espíritos não respondem, olha, vocês se baseiem nos grandes vultos da humanidade. Né? Os Espíritos poderiam ter respondido, os Espíritos benfeitores da codificação, vocês podem se basear em alguns exemplos de Buda, em alguns dizeres de Confúcio, vocês poderiam se basear também em algumas desses ícones durante a história. Não, eles são pontuais. Vede Jesus, vede o comportamento de Jesus, vede os seus ensinamentos, os seus exemplos, e aí vocês terão aí um modelo para seguir de homem na Terra. É verdade. Bom, você já falou aí das leis antigas, das leis de Moisés, já falou alguma coisa sobre isso. Então, agora eu quero saber qual é essa nova justiça trazida por Deus. Completa pra gente aí. Eu sei que você falou muita coisa, mas fala pra gente entender melhor isso. É a lei de amor. É uma lei baseada não só na justiça, mas na justiça, no amor e na caridade. Felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqueles que não batem pé quanto aos seus pontos de vista, mas aqueles que enxergam o outro e percebem que no outro você também tem algo a considerar. Aquele que tem misericordioso não apenas com um pedaço da sociedade, mas com toda a sociedade, vendo todos os ângulos, já que você tocou no ponto de vista político, e sem citar nome, mas já sabendo que tem um zum danado no Rio de Janeiro, né? Então, você não pode ser misericordioso não atender só às necessidades de um grupo, seja onde você estiver inserido, mas sim atender a todos, porque esses alcançarão misericórdia para as suas vidas. É aí que a orientação de Jesus ela começa a se mesclar. Então, eu tenho que ser misericordioso, aonde eu estou, eu tenho que ter sempre um olhar não particular, não corporativista, somente daqueles que me interessam. Jesus também, nessa passagem, ele diz assim, de que adianta você amar? Foi-lhe dito pelos antigos que era preciso amar a quem vos amasse. Versículo 43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus.
Porque se ele faz nascer o sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos, com efeitos, se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também assim os publicanos a mesma coisa? Quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos daquela época, mas os cobradores de impostos que tinham fama de desviar um pouquinho para eles. É verdade. Mais ou menos como aconteceu com certas classes, né? Na nossa sociedade atual, que viram palavrão chamar. Então, o problema não era a pessoa ser publicana, ser um cobrador de impostos, é que publicano não tinha uma boa fama. É verdade. Então, e se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Os gentios, aqueles que não seguiam Moisés, aqueles que não seguiam a tradição judaica? Portanto, deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Aí pega. Porque as pessoas dizem assim, mas eu não sou Jesus. Mas eu não tenho que dar minha face. Só Jesus conseguiu dar outra face. Que ele cita anteriormente, no mesmo parágrafo. E Jesus diz o contrário. Sedes perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, que está num lugar que vocês ainda não podem alcançar, mas que é o seu destino. Que vocês estão presos até que paguem o último centavo, até que entendam tudo o que precisam compreender, até que pratiquem tudo aquilo que aprenderam. Então, para que nós sejamos perfeitos, é preciso começar a abraçar essa ideia de Jesus conosco. Abraçar que a vida é curta para não botar isso tudo em prática. A vida passa muito rápido para a gente virar pedra e ser imóvel no mesmo lugar, porque ser feliz é fazer o que eu sempre faço. Ser feliz é só viver a vida assim, dessa mesma forma. Se a vida te acena com uma proposta diferente, por que não? O que é tão difícil assim? Precisamos dar os primeiros passos, não é verdade? Então, essa nova lei, né? Essa nova justiça, ela tem o mesmo objetivo, não tem? Tem. Mas Jesus já não falou? Ele veio dar cumprimento. Para os antigos, como é Jesus mesmo quem diz, para os antigos, era necessário ser falado daquela forma. Haroldo Dutra Dias, o palestrante, também diz que existiam palavras que não existiam no hebraico antigo. Que hoje existem até palavras que já foram inseridas no hebraico mais novo. Por exemplo, ele diz assim, existe Coca-Cola em hebraico, hoje. Mas naquela época não existiam. Então, imagina a época de Moisés, falando para os hebreus, como deveriam ser as palavras. Não existiam certas palavras. Eram poucas palavras. Principalmente palavras com sentido mais abstrato. Era tudo muito concreto. É preciso que a gente entenda isso para entender o rigor dessa lei também do Antigo Testamento. Por isso que ele fala, eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Eu vim fazer com que vocês compreendam ela para a sociedade da época, que para nós já são antigos, porque fazem 2000 anos. Só que hoje também é aplicável. Também é aplicável para nós da mesma forma. Hoje nós precisamos parar, estudar e aprender esses ensinamentos. E aí nós temos uma ferramenta maravilhosa, que é a doutrina que nós abraçamos. Com certeza. Nos esclarece tudo isso, né? Então, quer dizer que mesmo apesar daquilo tudo, aquela lei de Moisés, daquele povo bárbaro, mesmo assim, eles evoluíram, né? Nós evoluímos, não evoluímos? Evoluímos um pouquinho, mas evoluímos. Eu não sei onde a gente estava, Renato, mas a gente evoluiu. Nós melhoramos um pouquinho. Nós estamos melhorando, não estamos, Renata? Apesar de tudo isso, a gente evoluiu. Nós evoluímos, nós estamos melhorando. Se a gente olhar, as pessoas acham que as coisas pioraram. Para nós espíritas, a gente sabe que as coisas não pioraram. O que está surgindo é algo que sempre esteve aí, só que escondido nas sombras. Debaixo do tapete. Debaixo dos tapetes. Então, hoje, com as mídias sociais, tudo é mostrado. Às vezes, coisas até que a gente não quer ver.
É verdade. As pessoas propagam fotos, ideias, que às vezes e colocam as suas coisas ruins para fora através de palavras. É isso aí. Como elas se sentem intimidadas com a presença, às vezes, do outro, e tá certo, tem que se sentir intimidadas, porque às vezes a quem eles vão ofender tem uma moral maior, superior, e a pessoa não consegue mesmo falar. Porque aquele que é superior em moral, ele exerce uma influência sobre os demais que estão à sua volta. Era assim que era sentida a presença de Jesus, é assim que é sentida a presença de várias pessoas. E se você não acredita em mim, veja um filho perto do seu pai e da sua mãe, um filho pequeno. O pai e a mãe falam, ele não precisa ameaçar, bater, fazer nada. Se ele falar com firmeza, o filho recua, porque ele entende uma autoridade moral. Porque as coisas vêm certinho, né? Como eu falava sempre para os meus filhos. Se fosse para eu aprender com você mais do que você aprende comigo na sua idade, eu era seu filho e não seu pai e sua mãe. Então, existe essa autoridade moral de uns para com os outros, pessoas que nós respeitamos, que nós consideramos, mas às vezes pessoas que nós não respeitamos, mas que têm essa autoridade moral, essa fala forte, essa presença que nos impõe um respeito. Não é? Então, hoje nós melhoramos sim. Estamos tendo a oportunidade de conviver com pessoas que ainda não alcançaram essa melhoria. Para quê? Para influenciá-las. Para dar um impulso na evolução delas. E também de testar a nossa paciência, a nossa resiliência e a nossa compreensão. Assim, também os que estão mais à nossa frente. Então, às vezes, a gente também se espelha numa pessoa que está à frente por determinada qualidade. Aquela pessoa serve de impulso para a nossa vida. Sim. A gente pensa, nossa, essa pessoa conquistou algo que eu gostaria de conquistar. Eu posso conviver um pouco com ela e ganhar dessa experiência, trilhar esse momento bom com essa pessoa. Jesus esteve por pouco tempo conosco. E olha quantas coisas ele deixou. Quantas pessoas ele maravilhou com a sua proposta. Pessoas simples, que não tinham acesso ao estudo que os nossos filhos têm. As pessoas à época de Jesus não tinham a inteligência que os nossos filhos de 7 e 6 anos têm. As oportunidades que os nossos filhos de 6, 7 anos têm. E mesmo com ele vieram quantos para trazer a sua mensagem? Com certeza. Agora eu quero saber uma coisa. Mas será que nós já conseguimos compreender com profundidade essas informações novas? Ou ainda a gente precisa das leis antigas? Lá do tempo de Moisés, a gente ainda precisa dessas leis também? Ou só as novas, essa lei nova de amor, de justiça e caridade que Jesus trouxe para todos nós, mas que está difícil a gente entender, compreender? A gente tem visto na sociedade que sim, né, Renato? A gente queria dizer que é diferente. Como eu falei, nós estamos sendo agora colocados para caminhar junto ao lado de pessoas que nos têm exigido muito. O peso nos ombros é muito grande para todos nós. Com certeza. Ninguém está livre desse peso. Quando você acha que alguém é um peso na sua vida, pode acreditar. Essa pessoa também tem outros que ela acha que é um peso na vida delas. Que nós estamos num processo de transição no planeta em que algumas pessoas estão tendo a sua última chance. E nós também, a última chance com elas. A última chance de despertar algo bom nessas pessoas. Seja através do nosso exemplo ou da nossa fala. Porque quando a gente fala algo bom, as pessoas confundem. Elas acham que a pessoa, para ser boa, para outra, ela tem só que fazer a bondade. Então, é o que eu ouvi outro dia numa mesma palestra de Haroldo. É o bonzinho. O bonzinho é aquele que faz o que você quer que ele faça. Mas existe o bondoso, aquele que faz o que é necessário ser feito. É aquele que já coloca aquele ensinamento de Jesus. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Nós, quando falamos para um filho nosso sim, sim, não, não,
nós estamos ajudando esse filho. Educando, Nós estamos educando. orientando ele. Então, existem pessoas na nossa convivência, e aí Jesus fala, seja assertivo, não seja hipócrita. Ele não fala com essas palavras, mas ele condena a hipocrisia e fala para que nosso falar seja assim, não, seja verdadeiro com essas pessoas. Não vamos ser bonzinhos. Tá bom, você pode, eu permito, e depois por trás fica, mas eu vou fazer o quê? Eu ia me indispor com a pessoa? Jesus se indispôs contra o Império Romano, contra os doutores da lei, para manter a verdade da mensagem de Deus para nós. Mas nós não nos queremos nos indispor, às vezes, com um filho que nós não queremos educar. Nós vamos dizer que é o moço vai brigar, a moça vai brigar, a diretora, a professora, mas nós não, nós somos bonzinhos, nós entendemos o nosso filho. E aí nós estamos fazendo um desserviço para aquela pessoa que veio trilhar esse caminho conosco. Para que a gente não, para que os outros não fiquem chateados com a gente. E a gente está vendo a sociedade numa situação em que, justamente por não se ter a fala do sim, sim, não, não, as pessoas acham que podem fazer o que querem. E aí você começa na família, né? Na educação dos filhos, né? E os pais hoje em dia não dizem não, aí quer ganhar, né, o carinho, o amor do filho com um presente. Uma coisa, faz uma troca, faz uma barganha, né? Ele não sabe chegar a dizer não. Né? O se ensina não é importante. Tem que dizer sim na hora que for. Se é que tem que ter. E o não também. Porque o não é a educação também. E foi o que aconteceu, né, com essa geração aí, de não dizer não ao filho, tudo é sim, sim, sim. E hoje nós estamos aí vendo as consequências, né? A família ainda é a base da sociedade. A criança passa o tempo inteiro junto com seus pais. Então, ela vai repetir na sociedade aquilo que ela vê dentro de casa. A gente vê isso, gente, porque, como eu falei nos memes, nas mídias sociais, a gente vê assim, tem um novo que é muito engraçado, mas que é muito triste ao mesmo tempo. Que é, minha família fala o britânico e o berrânico. Dois idiomas, o britânico e o berrânico. Ou seja, que a família grita e berra muito. E aí você vê as crianças gritando e berrando. E não sabem falar. Zero. E assim, é uma educação que elas tiveram. Sim. É uma educação, mas é uma educação com base naquilo que ela viu e aprendeu, mas que não se adequa, não é respeitosa com as outras pessoas de sociedade. É uma educação. A má educação também é uma educação. Só que as pessoas levam isso e elas depois reclamam da sociedade e não param para refletir o que eu estou fazendo dentro do meu lar. Eu, muitas vezes, que me proponho a seguir uma religião cristã, os meus filhos, eles não se adequam a essa proposta de respeito fora dos seus lares. Então, assim, nós ainda estamos aprendendo essas leis, como você falou. Nós ainda não cumprimos essas leis. Nós ainda não conseguimos fazer, mas nós estamos no caminho. Já fomos piores. Sim, com certeza. A lei de progresso ela é incessante. Querendo ou não querendo, a gente está sempre progredindo agora. Poderíamos progredir mais rápido, né? Mas só que... Sabe como é que Tudo é? Tudo depende de nós. Mas as tentações, né? As tentações, a vida é curta. Tem que fazer tudo, deixar a vida me levar. Aí, o pior que a vida leva e quando vai ver, passaram 50 anos. Né? Agora, diz uma coisa, agora que eu quero que você me diga o que a doutrina espírita nos diz sobre isso. Então, por ocasião do centenário do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel e Chico Xavier lançaram o Livro da Esperança. Eles também fizeram isso com outros livros, com as outras obras básicas. Mas o Livro da Esperança, no seu capítulo 1, ele tem intitulado a passagem Culto Espírita, que é muito interessante. E Emmanuel diz assim, citando alguns desses trechos que nós lemos hoje:
O culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um a fim de patentear-se. Ou seja, o culto espírita, ele também não vem abolir tudo aquilo que está escrito, que Jesus trouxe no seu evangelho. Pelo contrário, ele quer restaurar aquilo que está ali, fazendo com que a nossa sociedade atual, que é a sociedade diferente dessa de 2000 anos atrás, entenda nos dias de hoje, porque ela deve aplicar os mesmos ensinamentos de Jesus na sua vida. Fazendo o quê? Aquilo que Jesus nos mandou, nos controlando, ou seja, a fim de restaurar para que o íntimo de cada um se renove. Diz aí, ninguém precisa inquirir, perguntar o modo de nobilitá-lo com mais grandeza, porque reverenciá-lo é conferir-lhe força e substância na própria vida. Então, a doutrina espírita vai afirmar exatamente a mesma coisa que Jesus afirma, que antes da gente ir lá no culto, antes da gente ir na nossa reunião pública, nós precisamos nos colocar de bem com o nosso inimigo, com aquele que a gente não está andando bem. Que nós precisamos nos renovar intimamente, seguir os exemplos do Evangelho, porque a doutrina espírita pretende essa espiritualização do ser. Entender que nós não temos só uma vida e que essa não é o único tempo e que a gente tem que curtir o máximo aqui. Mas que nós precisamos fazer essa renovação, essa transformação de valores baseados naquilo que realmente vai nos levar à felicidade. O que nos leva à felicidade é estarmos felizes com todos. O que nos leva à felicidade é a consciência tranquila, é a paz no coração das ações que nós tomamos. Por mais que às vezes as ações que nós tenhamos tomado tenham causado rebuliço na vida dos outros, se elas estão patenteadas na justiça e na firmeza do Cristo, elas estão corretas. A pressão é muito grande às vezes, porque nós estamos rodeados por pessoas que não têm os mesmos princípios, mesmo que abraçando muitas vezes uma religião cristã. É verdade. Elas estão comprometidas ainda com as suas paixões. As paixões que nós falamos, meus amigos, são os seus desejos materiais. Quanto mais o ser humano se apega à matéria, se apega à beleza física, se apega à forma, se apega à conquista de bens materiais, mais a pessoa se afasta de Deus e desse mundo espiritual. Não é que nós não devemos e nem possamos nos cuidar fisicamente, não é porque nós não possamos também ter bens materiais, mas fazer o principal motivo da nossa vida sendo esse é um afastamento. E aí quando você, dentro de alguma das suas posições sociais, tenta trazer uma ética cristã, você é atacado. É verdade. Você é massacrado. Esse é o peso que a gente sente. Todos nós. Nós somos cobrados por essas pessoas para que nós sigamos o fluxo. Para que nós façamos como todo mundo. E a gente acredita que ninguém consegue fazer diferente. O que se fala do meio político? Todo mundo que entra se corrompe. Quando alguém me fala isso, eu já sei, essa pessoa não merece meu voto. Porque se ela já acha que tem que entrar no mesmo fluxo, eu não quero nem votar nessa pessoa. Esse está fora. Está fora. Com certeza. Porque não é para que nós sigamos o fluxo, a porta é estreita. Tem que fazer o diferente. A porta é estreita. A porta larga é fácil. A porta é estreita. É verdade. Então a gente precisa fazer o certo. Manter o nosso sim, sim, não, não na nossa palavra, não nos acomodarmos nas convenções sociais. E aguentarmos também a réplica, o retorno. Porque quando estivermos errados, isso vai acontecer com a gente também. Alguém também pode virar um dia e dizer não para você. E você vai parar e pensar, por que eu ouvi esse não? Essa pessoa foi injusta ou tenho algo a aprender com esse não? Pode ser que não, que seja apenas o seu momento.
Mas pode ser que você tenha algo a aprender com aquilo que foi lhe dito. E você precisa se transformar. E muito interessante essa página, Renato, porque Emmanuel, assim como Jesus, no capítulo 5 e nos itens 20 a 47, dos quais nós lemos alguns, para não ficar tedioso, né, o nosso estudo, ele faz exatamente isso. Ele pega todos os trechos, todas as funções das pessoas em destaque e chama atenção. E qual é a primeira função que ele chama atenção de como tem que ser feito? Dom doce se você adivinhar. Qual é a função mais importante numa sociedade? As mães. É interessantíssimo, porque quando a gente vê a época de Jesus, nós precisamos entender que existe uma lacuna temporal de sociedade muito grande. Estou olhando a hora, porque eu te falei que o estudo era grande. Tem tempo. A mãe daquela época, a mulher daquela época, ela era muito diferente da mulher de hoje. O olhar que a sociedade tinha para aquela mulher era muito diferente. Nós nem entramos nesse mérito da citação de Jesus do adultério, porque só esse de adultério dava um programa inteiro. Mas não é por isso que a função de mãe deixou de ter o valor importante que tem. O de pai também, mas a de mãe tem um valor muito grande. Então ele começa dizendo assim: mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade, no esposo e nos filhos que a sabedoria divina te confiou. É mãe. Mas o pai também tem que fazer, tudo bem, mas a mãe tem que fazer. Mas o pai tem que fazer sim, mas a mãe também tem que fazer. É a mãe que carrega o espírito dessa criança durante 9 meses no seu ventre. Coabita com o ser, com o reencarnante, sentindo-lhe as influências e as emoções. E como? É a tua responsabilidade. É o teu corpo que se transforma todo para a recepção desse. Emmanuel é claro e muito sábio quando coloca. Porque quando a gente fala de família, a gente sabe que a presença de um pai é muito importante na constituição emocional de uma criança. Mas o de uma mãe tem um peso enorme. É verdade. Então ele começa com mãe e depois ele fala assim: dirigente, honrarás os dirigidos. Legislador, não farás da autoridade instrumento de opressão. Administrador, respeitarás a posse e o dinheiro, entregando-lhes os recursos no bem de todos, com o devido discernimento. Mestre, ensinarás construindo. Pensador, tem um monte de pensador hoje no Facebook, não torcerás as convicções que te enobrecem. Médico, viverás na dignidade da profissão, sem negociar com as dores dos semelhantes. Magistrado, sustentarás a justiça. Advogado, preservarás o direito. Escritor, não molharás a pena no lodo da viciação, nem no veneno da injúria. Poeta, converterás a inspiração em fonte de luz. Orador, cultivarás a verdade. Ó a nossa responsabilidade aqui. Tá vendo? Artista, exaltarás o gênio e a sensibilidade sem corrompê-los. Chefe, serás humano e generoso, sem fugir à imparcialidade e à razão. Operário, não furtarás o tempo, envilecendo a tarefa. Lavrador, protegerás a terra. Comerciante, não incentivarás a fome ou desconforto a pretexto de lucro. Na greve dos caminhoneiros, quanta gente viu de gente jogando caminhões de mantimentos fora porque não iam ter lucro. Aumentando o preço de tudo. Aumentando o preço de tudo, meu Deus. Tudo conta, né? E termina com
um recadinho aos médiums. Médium, serás sincero e leal aos compromissos que abraças, evitando perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. Então, Emmanuel fala tudo aqui condensadamente daquele que é o culto espírita na observância das leis de Jesus. Na observância daquilo que Jesus nos sugere. E termina dizendo assim: à vista disso, prescindindo de convenção e pragmática, temos nele o caminho libertador da alma, educando-nos o raciocínio de sentimento para que possamos servir na construção do mundo melhor. Então, a doutrina espírita fala que essas leis precisam ser seguidas, porque Jesus é o nosso modelo e guia, e que nós precisamos nos apropriar dessas leis e aplicá-las no campo aonde estivermos operando. Nós, espíritas, precisamos levar a mensagem de Jesus, sermos o evangelho de Jesus nas nossas ações. Com certeza. Batalharmos para colocar isso cada vez mais nas nossas ações. Eu sei que é difícil, porque nós temos as nossas imperfeições e defeitos. Mas procurarmos não sermos coléricos quando alguém não nos agrada nas suas opiniões. Quando alguém não faz coro com aquilo que a gente fala. Atacar o outro colericamente, para quê? Precisamos saber calar, ouvir, entender, refutar com educação. Tão difícil isso, né, Renato? É difícil. Você pode colocar, falar tudo. Meus alunos às vezes falam assim: professora, posso falar uma coisa? Você pode falar tudo. Ou então me chamam de apelido, eu não me xingando pode me chamar de tia, de professora, de Nanda, de Fê. Não me xingando pode chamar de tudo, porque tudo é a forma com que a gente se expressa, com que a gente fala. Ali a gente leva a mensagem de Jesus. Você está mostrando respeito, consideração por aquele ser humano. Não interessa se ele tem 7, 10, 12 anos, 50 anos, 70 anos. Com certeza. A forma com que a gente fala. Então, a doutrina espírita vem com essa lupa e deixa, ó, Emmanuel colocou assim, ó, o que cada um tem que fazer. Quer mais explicado que isso, Renato? Olha, faltam 7 minutos, mas eu gostaria que você fechasse o programa com Kardec. Que Kardec, quando ele interpretou, né, essa nova lei de justiça de Jesus, ele fala sobre a lei de justiça, amor e caridade. Isso. O que ele falou para a gente sobre isso aí, para a gente fechar o programa aí? Você tem 7 minutos para falar. 5 minutos. Tão pouco. 2 eu tenho para terminar o programa. Eu falo pelos cotovelos. Para quem não conhece o Evangelho, o Livro dos Espíritos, já eu ia falando do Evangelho. O Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. Na terceira parte, Allan Kardec destina 12 capítulos para as leis morais. E a 10ª lei é a lei de justiça, amor e caridade. Allan Kardec pergunta, é um capítulo extenso, faz várias perguntas sobre a justiça para os espíritos. Porque ele compreende que a lei não é mais única, ela é trina. Não existe justiça sem amor e caridade. Não existe justiça sem misericórdia. Porque em sabendo que a vida continua, que ela é eterna, em sabendo que a vida ela tem um antes, um durante e um depois, Deus não pode aplicar o rigor máximo das suas penas para uma pessoa que passa por situações que são, na verdade, de aprendizado na vida dela. Então não pode ter o rigor máximo da lei. Foi como Jesus mesmo falou. Você estará ali na prisão para que ele te leve à prisão até que você pague o último ceitil. E não sairá dela até isso. Ou seja, você vai sair. Basta você pagar. Então, a espiritualidade nos diz, nas obras kardecianas, que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Ele é uma prisão onde seres do mesmo grau estão todos nele, não podem sair daqui, a não ser que se melhorem muito, mas ele também é um hospital e uma escola. Com certeza. Então, ele é um hospital porque nos cura das nossas enfermidades. Nos dá a oportunidade, através do aprendizado,
obtermos a cura do nosso espírito. Porque o nosso espírito vem maculado, vem ferido, agredido de anos de vivências que nós tivemos equivocadas. É só olhar para a humanidade anterior. Que tipo de planeta nós somos? Nós temos uma imagem, né? E os antigos também faziam isso, de que Marte era o deus da guerra. E Marte é o planeta. Só que o planeta da guerra é a Terra. Onde existiram vários movimentos bélicos e onde nós continuamos chamando as pessoas à luta, eu vou falar isso sempre, chamam as pessoas à luta para conquistarem os seus direitos, quando nós temos uma justiça. A justiça não funciona, mas a gente também não bota ela para funcionar, a gente prefere ir para a guerra. A gente prefere continuar nesse impulso bélico, porque nós somos seres bélicos, ao invés de trazermos a justiça através do entendimento, de causar uma relação de reflexão com aquelas pessoas, que é o que alguns órgãos mundiais já tentam fazer. Então, nós precisamos fazer essa transformação, porque a lei é de justiça, amor e caridade. Sejamos justos, mas sejamos também amorosos e caridosos para aqueles que não têm condição de entender o amor e a caridade ainda. Quem tem condição, né, Renato? É quem tem que dar. Com certeza. A quem muito é dado, muito será cobrado. Muito será cobrado. É verdade. Tá bom, Renato? Ótimo, maravilha. Você, sempre, né, maravilhosa. E hoje, realmente, um estudo muito gostoso, muito bom. Tenho certeza que os nossos amigos, os telespectadores, também gostaram. Falar de Jesus, né? Falar das leis, falar do Evangelho de Jesus é muito bom. É ecumênico, né, Com certeza. Renato? Com certeza que nós somos amigos. É ecumênico. Que nos assistem, estão assistindo agora, que assistem sempre nosso programa, que são evangélicos, são católicos, são espíritas e outras religiões, e que conversam comigo. E todos gostam do programa Espiritismo em Foco, porque aqui a gente fala de amor, fala de Jesus, fala de Evangelho. Aqui nossa pretensão não é falar mal de ninguém, de religião nenhuma, porque todas as religiões são boas, todas as religiões são perfeitas, todas as religiões têm seu valor, não existe nenhuma religião melhor do que a outra. O importante é sempre a gente fala, se aquela religião está te transformando, está te tornando um homem melhor, uma pessoa de bem, é lá que você tem que ficar nessa religião. Certo? Então, com certeza. Então isso é o que importa, você está bem, está feliz na sua religião, está te tornando uma pessoa melhor, fique na sua religião, porque é uma coisa só, é todas nós nos ligarmos a Deus. E sempre, em todas, o mestre é Jesus. Com certeza. Não tenha dúvida quanto a isso, não é isso? Gostaria que você desse sua palavra final para a gente fechar, que falta só um minutinho. Eu vou reforçar o seu pedido, vou Sim. reforçar o convite para as pessoas irem lá no Ceareiros do Bem. Tem quinta-feira as reuniões públicas, nós estamos lá também, né? Se a pessoa está precisando conversar, passar por um atendimento fraterno, vá lá ouvir a nossa reunião pública, a gente conversa no final. No sábado nós também temos esse momento para aquelas pessoas, às vezes, que não gostam de sair à noite, tem impossibilidade porque tem crianças pequenas. No sábado às 3h ainda tem evangelização. Então você pode ir, assistir a um estudo, deixar seus filhos sendo evangelizados. É verdade. Sendo orientados segundo os princípios de Jesus e segundo a doutrina espírita. E pode ter também um momento em que venha conversar conosco. Né? A gente quer deixar esse convite para mostrar para as pessoas que Jesus, como o Renato falou, se manifesta em todas as religiões. Com certeza, não tem a menor dúvida quanto a isso. E sabe, né, que os Espíritos dizem, né? E os Espíritos superiores, que podem ser conhecidos como anjos, Espírito Santo, santos, não importa. São todos enviados de Jesus. Todos aqueles que vêm em nome do Senhor. Vêm em nome do Senhor. Então, eles estão em todos os lugares. Os espíritos superiores não existe religião. Eles estão em todas as religiões onde existe amor, onde existe pessoas de bem. Não é isso? Então, semana que vem, nós vamos receber aqui minha querida amiga Grace Azabuja, da Casa René Peça. E o tema dela vai ser Evangelho, roteiro para a felicidade. Vamos continuar falando de Evangelho, que é sempre bom.
e que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, que a gente possa refletir tudo isso que foi falado aqui hoje, que nós queremos um país melhor, uma cidade melhor, um planeta melhor, mas isso tudo depende de cada um de nós. Depende de nós começarmos a fazer a diferença. Qual é essa diferença? Seguindo o Evangelho de Jesus. Sermos pessoas melhores, pessoas de bem. Seguir a lei maior de Jesus, que Jesus, conforme Kardec fala, que é a lei de justiça, de amor e caridade. Essa, se a gente conseguir, né, fazer isso... Vamos conseguir. Com certeza, nós estamos no caminho. Estamos no caminho. Nós vamos conseguir ter paz, tranquilidade, vai acabar a violência, vai acabar a fome, a miséria, a ganância, acaba tudo. Quando todos nós, como Jesus falou, né, que nenhum dos seus... das suas ovelhas se perderiam, né? Todos seriam, né, abraçados por ele, ninguém vai se perder. Então, o caminho é esse, é chegar até lá. E vamos chegar, como Jesus falou, todos nós seremos, como ele disse também, né, faremos o que ele fez, né, muito mais. Essas são palavras do nosso mestre Jesus. Então, é questão que de tempo, de querer, e como os Espíritos falam, de vontade. Vontade de fazer a diferença. Então, muita paz a todos, e todos tenham uma semana maravilhosa, e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.